6h22, o atual cenário econômico do país vira novo desafio para o investimento mais tradicional entre os brasileiros. As informações com o repórter Wellington Carvalho. O antigo jingle sinalizava bem as preocupações econômicas do Brasil nos anos 80. Ele é um dragão chamado inflação e que sopra fogo com seu narigão. E queima o dinheiro dos bichinhos da floresta. Ninguém faz mais festa com medo do bichão. Mas os três sacis, sempre com razão, sabem que poupança é a solução. Décadas depois, o fogo do dragão, quer dizer, da inflação, diminuiu muito. Os juros também caíram bastante, de 25% para 7,25% entre 2002 e 2013. Por outro lado, a fama da poupança, de salvação do poder de compra das economias do brasileiro, está ameaçada, como confirma Amerson Magalhães, da Título Corretora. Não tem dúvida que é um novo momento. Eu acho que, de uma maneira geral, os investidores ainda não se deram conta disso, eles ainda estão acostumados com aquela rentabilidade da renda fixa, que era uma rentabilidade bastante alta, tendo em vista o risco que se estava correndo, né? E é fato que agora o investidor ele vai ter que assumir mais risco para obter um retorno. Atualmente, a poupança ainda é o destino preferido das economias de quase 90% dos brasileiros que guardam dinheiro no país. No ano passado, mudanças no cálculo reduziram a rentabilidade das novas cadernetas. Este ano, a combinação juros baixos e inflação, cada vez mais consolidada, diminui ainda mais o retorno e obriga o poupador a buscar novas alternativas, como sugere Amerson Magalhães, da Título Corretora, que cita os fundos de investimento. Fundo de investimento que acompanha determinado índice da Bolsa. Desta forma, o investidor consegue entrar na Bolsa, diversificar bastante o risco, porque quando você está investindo num ETF, através de um ETF, você está, na verdade, investindo numa cesta de ações, então ele não fica com uma posição concentrada em uma única empresa, né? No ano passado, o rendimento da poupança foi de 6,47%, o mais baixo em 46 anos. Descontada a inflação, o retorno foi de 0,6%. Mesmo assim, o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Santa Marcelina, Reginaldo Gonçalves, ainda defende a aplicação. Embora a taxa real de juros no ano passado teve em torno de 0,6% ao ano, muitas das aplicações financeiras ficaram abaixo desse valor. Se você observar uma aplicação num CDB, por exemplo, se você descontar o imposto de renda, muitas das aplicações basicamente zeraram. Reginaldo Gonçalves lembra que a poupança não tem imposto de renda. De qualquer forma, há um consenso de que a zona de conforto que a poupança foi durante muito tempo dá espaço, no mínimo, para uma boa discussão sobre o melhor destino para a preciosa economia do brasileiro. Wellington Carvalho, Rádio Estadão. É mesmo um cenário desafiador para o investidor comum aqui do Brasil, a inflação relativamente alta, enquanto a taxa básica de juros está baixa. Para se ter uma ideia, no ano passado a inflação fechou em 5,84% para uma taxa básica de juros de 7,25%. Então, qualquer investimento desses mais simples, entre aspas, esses que têm menor risco, fica muito perto da variação da inflação. Significa dizer que o ganho real do brasileiro, ou seja, o ganho acima da inflação, é muito baixo, ou então, se houver descontos de impostos e etc., pode até ser que o rendimento real da aplicação fique negativo, como se diz no meio financeiro. A saída para isso, segundo os especialistas, como disse aí o Wellington Carvalho, passam por alongamento dos prazos dos investimentos, porque quanto mais longo o investimento, pelo menos em tese, ele paga mais, ele tem uma remuneração maior, e uma outra saída é assumir investimentos de mais risco, o que neste momento de economia global ainda combalida pela crise, tem ainda mais risco do que o normal. Então a chance de retorno no curto e no médio prazo é bastante complicada, mas é uma saída a longo prazo para aqueles que quiserem ter rentabilidades mais elevadas e superar a inflação.